Eu tenho visto muitos vídeos de história de mulheres mais velhas que se envolvem com homens mais novos e acabam perdendo dinheiro e sofrendo decepções. Quero aqui contar duas situações que ocorreram com pessoas próximas a mim. Uma foi a minha mãe e a outra amiga dela. Minha mãe hoje tem 72 anos. Ela teve uma vida difícil, uma pessoa que espelha muito bem o que viveu. Ela é hostil, agressiva, evangélica fanática, tem uma autoestima no sofá, na sola dos pés. Ela teve uma infância de desamparo e de muita dor. Meu avô espancava constantemente e ela nunca teve a figura de uma mãe. Minha avó abandonou e fugiu para outro estado, onde formou uma nova família. Ela e minha tia, a irmã dela, ficaram com o pai e a madrasta, que segundo ela torturava. Minha mãe nunca teve amor e também nunca soube dar amor. Ela repetiu a história e também nos abandonou. Até onde minha memória me permite alcançar, eu lembro de minha mãe se submetendo a meu pai, se humilhando, até que não lhe restasse nenhum resquício de dignidade. Ela rastejava por ele. São memórias que eu não gosto de resgatar, por isso eu não vou detalhar tudo que eu vi e vivi na minha infância. Meu pai casou com outra mulher, e ela sempre querendo o amor e a validação de homens. Ela começou então a se relacionar com os tipos bem estranhos. Ela morava sozinha, tinha casa própria, era funcionária pública, ou seja, tinha uma vida financeiramente estável. Talvez, penso eu, ela tenha visto nessa estabilidade financeira uma isca para atrair homens e, quem sabe, o amor que ela nunca teve. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, ela apresentou a mim e aos meus 2 irmãos um namorado que logo estaria morando na casa dela. Ele não era mais novo que ela, ele não era bem mais novo que ela, eles tinham mais ou menos a mesma idade, na faixa de 38 anos. Esse homem nunca trabalhou durante os anos que eles estiveram juntos. Era completamente dependente do dinheiro da minha mãe, até compras para os filhos que ele tinha de um outro relacionamento a minha mãe fazia. Como se não bastasse bancar ele em tudo e os filhos dele, ela resolveu comprar uma casa na praia para ele também. Ele roubou um dinheiro que ela confiou a ele para fazer uma reforma na casa que eles moravam, que era dela, Dani. Dani, eu não sei quanto tempo esse relacionamento durou, mas eu sei que foi o tempo suficiente para que minha mãe tivesse um grande prejuízo. Dos meus 21 anos aos meus 28 anos, eu morei com ela. Depois eu mudei para uma outra cidade. Minha irmã e meu irmão também foram morar com ela e durante um tempo ela não assumiu nenhum relacionamento amoroso. Na verdade, ela tinha alguns envolvimentos, mas passou a esconder de todos. A única coisa que sabíamos era que o padrão de exploração continuava. Sabíamos disso porque tivemos acesso a mensagens de homens pedindo dinheiro e também mensagens dela marcando em lojas para comprar roupas e até móveis para a casa desses homens. O desespero da minha mãe por homem era tão grande que ela me abandonou sozinha no hospital depois de uma cirurgia que eu retirei um câncer, somente porque um deles ligou e cobrou o almoço de sábado que ela estava devendo a ele. Ela disse que tinha um compromisso urgente e me largou lá. Ela é completamente vulnerável, sem nenhuma cerimônia. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Ultimamente, ela já é uma senhora de mais de 70 anos. E minha mãe resolveu se envolver com homens muito mais novos do que ela. Um deles, inclusive, Dani, é da idade das netas dela. Há uns 6, 7 anos atrás, ela conheceu um vendedor ambulante no bairro que ela frequenta a igreja. Ele vendia salgadinhos em ponto de ônibus e ela resolveu que ele seria o próximo amor, grande amor da sua vida. A diferença de idade deles é de 30 anos e o cara ainda era casado. Minha mãe ignorou tudo, ignorou a diferença de idade, ignorou o estado civil, ignorou riscos e mais uma vez ela colocou na cabeça dela delirante que aquilo seria um relacionamento para ela. Eu vou chamar ele aqui de Paquito.
Paquito começou a frequentar o apartamento da minha mãe. A essa altura, nem eu nem meus irmãos moravam mais com ela. E Paquito vivia lá. Ele ficava sem camisa, tinha a chave do apartamento dela e ela o colocou como dependente na conta corrente dela no banco em que ela recebia aposentadoria. Paquito tinha acesso a tudo, a dinheiro, apartamento, cartão de crédito, tudo. Por Paquito ser casado e não ter emprego fixo, minha mãe começou então a bancar a família de Paquito. Nessa época, ela não conseguia nem pagar o aluguel do apartamento que ela morava e me pediu para morar por um tempo em um apartamento que eu tinha para conseguir se equilibrar financeiramente, pois ela tinha que juntar um dinheiro e comprar um imóvel para ela. Eu esqueci de mencionar que a casa própria que ela tinha na época que eu era adolescente, ela tinha vendido e ela nunca comprou mais nada depois disso. Gastou o dinheiro todinho e foi morar de aluguel. Dani, eu cedi esse apartamento para ela morar, mas eu confesso que eu não fiz de coração. Eu fiz mais por desencargo de consciência. Por tudo, né, por conta de tudo que eu vi minha mãe fazer, eu não acreditava mais nela e eu não me enganei. Tem uma frase do Barão de Tararé que diz o seguinte: de onde menos se espera, dali mesmo é que não sai nada. Pois é, ela não decepcionou e fez o dever de casa direitinho. Ela não juntou dinheiro nenhum e passou a dar mais dinheiro ainda para Paquito e a família dele. O combinado é que ela ficaria 1 ano no meu apartamento e ficou 6. E o pior, ela voltou para o aluguel. Eu nunca morei nesse apartamento. Comprei para investimento e o aluguel dele me ajudava em algumas despesas. Era um apartamento muito bom, bem localizado, com garagem, segurança. Perdi 6 anos de aluguel ali para nada. Fiquei tão chateada que vendi o apartamento. E adivinhe, ela pediu o dinheiro da venda para, segundo ela, comprar o imóvel para ela. E eu, claro, neguei. Eu não acredito que um dia ela possa ter um imóvel próprio. O comportamento da minha mãe é incompatível com a aquisição de qualquer bem. Qualquer imóvel requer planejamento, responsabilidade, foco, disciplina. Ela não tem nada disso. A prioridade dela é comprar amor. Eu escrevo isso com tristeza, porque eu sei que ela não vai mudar. Ela tem 72 anos, e aos 72 anos ninguém muda. Cabe a mim aceitar e jamais tentar ajudar novamente. Eu trabalho duro, faço hora extra, tenho um marido maravilhoso, que é muito trabalhador. Eu não posso ficar deixando minha mãe me desestabilizar financeiramente por conta de feridas e traumas não tratados. Minha mãe é um porco-espinho. Você só pode amar de longe. Se encostar, te fura. Esses espinhos eu não quero pra mim. Aí agora ela vai contar da amiga dela. Dani, eu tenho uma amiga que eu considero um presente de Deus na minha vida. Ela não mede esforços para ajudar ninguém. Ela é espiritualizada, inteligente, se cuida muito. É uma rata de academia e nem de longe aparenta ter 50 anos. Apesar de ter nascido numa família pobre, ela conseguiu, através de muito estudo e trabalho, ascender socialmente. Ela tem um excelente trabalho e conquistou muitas coisas. Fez doutorado, tem uma excelente casa, troca de carro a cada 2 anos e carros bons, tá? Importados. Vou chamá-la de Dai. Dai decidiu não ter filhos. Nunca foi o desejo dela. Ela nunca quis casar. Ela sempre disse que amava a rotina dela, que amava a independência dela e que ela gostava de não precisar dar satisfação a ninguém e que não se via lidando com bagunça de homem em casa. Mas Dai caiu numa cilada grande, com nome e sobrenome: Pitucho. Pitucho é amigo de amigos de Dai. Na época que eles se conheceram, Pitucho tinha 22 anos e Dai 42. A diferença de idade era exatamente 20 anos. Pitucho era mais um homem bonito, tipo modelo. Eu não sei nem o que ele trabalhava na época, mas tenho a leve impressão que ele nem trabalhava. Mas também nunca perguntei. Pitucho chegou de mansinho, foi dormindo na casa de Dai 1 semana, depois, 2 semanas. Quando Dai se deu conta, Pitucho estava morando lá. E o lindo guarda-roupa de Dai
já estava parcialmente ocupado pelas roupas dele. Pitucho, além de bonito, era muito boa praça, divertido, engraçado, bom papo, boa companhia. Muitas vezes em situações que estava triste, Pitucho me arrancava até boas gargalhadas. Não tinha como não se encantar por ele. Eu não sei explicar, Dani, mas aquela relação da minha amiga com o Pitucho me acendeu uma luz vermelha. Eu pensava na minha mãe e sentia um incômodo, sabe? Mas logo eu tentava abstrair. Eu conhecia a Dai. Eu sabia o quão bem resolvida e inteligente ela era para cair numa armadilha dessa. Eu achava que Dai iria saber cortar o mal pela raiz se a planta se tornasse uma erva daninha. Mas Dai não soube. Pitucho se tornou uma companhia cara para Dai. Ela pagou para ele 2 faculdades, uma pós-graduação. Depois de graduado e pós-graduado, Pitucho continuava se recusando a trabalhar. Ele tinha lindas roupas, viajava, comia bem, tinha moto, não ajudava em nada em casa. Eles moravam sozinhos e Pitucho se recusava até a tirar a mesa e o prato que comia. Sim, ele não trabalhava, ele não fazia nada em casa. Ele tinha tudo de bom e do melhor. Ele viajava e chegou a traí-la várias vezes. A beleza e a juventude dele estava custando caro para ela. Aquela mulher tão poderosa foi perdendo o brilho e ficando triste. Ela me confessou muitas vezes que estava vendo uma relação de codependência. Ela disse que não existia amor ali, pois ela não admirava ele como homem, mas ela gostava da companhia dele. Eu confesso que eu nunca entendi isso. Dai vivia cansada, cheia de dores, né? Pois ela vivia estressada nesse relacionamento, irritada com o comportamento errático de Pitucho, tensa e insatisfeita, e ainda assim gostava da companhia dele. Pitucho deu vários perdidos em Dai. Ele ia em festas, viajava, ia pra balada e desaparecia por dias. Depois voltava com cara de cachorro que caiu do caminhão. Todo mundo sabia que ele era infiel. Dai sabia das traições também, mas ainda assim não conseguia sair dessa prisão que ela mesma tinha se colocado. Ela chegou a terminar com ele várias vezes, mas ele insistia, ela cedia e voltava. Essa relação durou 1,5 décadas. Acabou, parece definitivo, há um tempo atrás. Eu quero deixar claro que Pitucho não faliu Dai. Ele teve tudo o que quis e pediu a ela, mas ela fez coisas que ela podia bancar. Todas as regalias e presentes que Pitucho teve foram bancados com o ótimo salário de Dai. Ela nunca precisou tomar empréstimos ou coisa parecida. Para ser bem claro, o padrão de vida dela continua o mesmo e que ela tinha antes do Pitucho ou depois. Dai me disse que jamais voltará para ele. Espero que não. Dani, essa situação com a Dai me mostrou que não somente mulheres carentes e frágeis podem cair em armadilhas ilusórias de relacionamentos deletérios. São múltiplas as causas que fazem mulheres mais velhas se envolverem com homens novos e interesseiros. A carente é somente uma delas. Acho que a vaidade é outra. Até um bom sexo com um parceiro fixo pode ser um anzol que fisga o peixe para perto do tubarão. É por essas e outras que eu acho que investir em autoconhecimento é o commodity do futuro. Ele nos poupa de dores de cabeça e de quebra deixa paquitos e pituchos a uns bons metros de distância da gente. Dani, obrigada por seu canal. As histórias são maravilhosas e eu amo seus comentários. Vida longa a você e ao canal. Alice, muito obrigado. Vida longa a você também. Muito obrigado por ter mandado a sua história. Então, a gente viu 2 histórias aqui, né? Que são mulheres carentes que elas deixaram se envolver por elas. Gente, eu tenho certeza que elas sabiam que elas estavam sendo usadas, as duas, né? E elas se deixaram ser usadas, tá? Mas como você falou, a diferença das duas é que uma tinha para bancar e a outra não tinha. Então, uma, né, seria, vamos falar, a Dai primeiro, que tinha uma ótima condição financeira. Ela deu para ele, sei lá, o que ele quis e ele dava para ela lá o que ela queria, né? Então, eles tinham esse tipo de relação. Ela pagou lá as faculdades, né? Ele não trabalhava, ficava na dele. Mas como você falou, a situação financeira dela nunca ficou pior por isso. Então, a gente não pode falar assim, nossa, o cara deu um golpe nela.
Não, ele tava ali namorando, durou 10 anos, né, esse relacionamento, e ele se usou ali do que ela proporcionava a ele, né? Já vimos isso também em mulheres, tá? Mais nova que homens, os caras bancando essas mulheres, e não tô falando que a mulher roubou o cara, não foi isso. Ele bancou porque ele quis. E o que ela quis dizer aqui no final é o seguinte: temos sim que ter uma boa, né, autoconhecimento, investir na nossa saúde mesmo, psicológica, né? Ter uma boa consciência do que tá acontecendo. Porque sim, gente, as pessoas, eu não tô falando que é só de diferença de idade, mas as pessoas, elas têm pessoas que tendem sim a tirar vantagem de outras. No caso da sua mãe, é pior, né? Porque, pelo que você falou, ela se envolve com vários homens, que ela não tem condições de bancar esses homens, e o que ela faz? Ela se endivida para ter esses homens perto dela. É como se ela quisesse comprar a companhia desses caras, né? Então, assim, eu vou dar aí pro Paquito, pra família dele, né? Ele me pede as coisas, eu vou dar. E com isso, lógico que ela tá fazendo mal pra ela. Ela se endivida, ela não consegue ter uma casa, ela não consegue ter um apartamento, né? Ela tira realmente dela para dar para esses homens, talvez para ter a companhia deles. Vocês já ouviram falar? Fulano perdeu tudo em mulher. E tem mulher que perde tudo em homem, tá, gente? Então, é o que ela falou, você tem que ter uma saúde emocional, vamos falar assim, para lidar com essas coisas. Eu não acho assim, como que eu vou falar para vocês, gente? Eu sei que tem casais, né, que tem diferença de idade, não sou contra, não sou o tipo de pessoa que aponta o dedo, nossa, olha lá a diferença de idade de fulano, de cicrano, né? Mas a gente tem sim que ficar de olho, não só em homens com diferenças de idade da gente não, tá, gente? Em qualquer relacionamento a gente tem que sim ficar de olho, tem que prestar muita atenção. Peraí, o cara tá comigo porque ele quer. Vem cá, e se eu não tivesse esse dinheiro, se ele me pedir isso hoje e eu não fizer, ele vai continuar comigo? A pessoa tem que estar com você porque ela te ama. Claro que se você tem uma situação de vida boa, sei lá, igual a Dai, né? Gente, você quer dar, você quer, né, comprar um carro pro seu namorado, você quer comprar um carro pra sua esposa, né, pra sua namorada, sei lá, não tem uma situação de vida legal, ok, mas essa pessoa, ela realmente quer estar do seu lado? Você sente que essa pessoa, assim, se eu não tivesse nada, essa pessoa estaria aqui comigo? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, tá? Não tô falando pra vocês que eu sou contra, que, nossa senhora, a mulher é mais velha, o cara é mais velho. Não, eu acho que a gente tem que tomar certas precauções, a gente tem que realmente, eu vou falar de novo aquela frase que eu já falei, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Eu tenho certeza que uma pessoa que tá nessa situação, ela sente que tá sendo usada ou não, né? Como o caso da Dai. O caso da sua mãe, eu já acho que é um caso de carência mesmo, afetiva. E é perigoso, porque ela tá começando a se endividar por causa disso. Ela tá tirando da onde não tem para ter essas companhias, né? E até onde vai isso? Vai ser uma bola de neve. Então, é realmente um caso sério e é algo que sim, tem que ficar bem... como é que eu falo pra você? Também não adianta falar pra você, né? Porque não adianta também você falar pra sua mãe. Mas eu espero, assim, que realmente ela... Bom, mas como você disse, 72 anos... Não é porque ela tem 72 anos, gente. É porque com 72 anos é difícil uma pessoa, ela colocar a mão na consciência e pensar assim, não, realmente eu estou errada. Vamos torcer aí pra sua mãe, né? Enxergar aí que as pessoas têm que estar ao lado dela porque gostam dela. Não porque ela vai dar um almoço, ou porque ela comprou uma geladeira para casa do homem, ou porque, né?
Pelo amor de Deus. Bom, mas gostei da história, uma história que eu acho que tem bastante coisa aqui pra gente enxergar, né? Pra ensinar a gente realmente e vocês ficarem bem espertas, né, meninas? Eu também. Homens, mulheres também, né? Porque não tem só homem interesseiro, né, gente? Tem mulher interesseira, tem de tudo. Então, acho que é isso aí que a gente tem que ficar de olho sim, tá bom? Dani, tudo bem com você? Dani, antes de qualquer coisa, quero dizer que te amo, que você é minha YouTube favorita e que eu adoro muito seu jeito de contar histórias do canal. Muito obrigada. Te acompanho já faz um bom tempo, sou daquelas seguidoras que não perde um vídeo seu. Resolvi escrever minha história, mas em tom de desabafo, pois eu sei que eu vou ser massacrada pelas Alices aqui nos comentários. Meninas, cuidado, não vamos massacrá-la, hein? E realmente eu nem tiro a razão delas e dos Romeus, pois eu fui muito otária mesmo. Sempre acreditei que meu marido me amava de verdade, mas na verdade ele só gostava do que eu podia proporcionar a ele. Na primeira oportunidade que ele teve, ele me deu um belo chute na bunda e ainda me deu um golpe. E vocês vão entender o que aconteceu nessa história. Dani, eu nasci numa família de classe média baixa, nasci numa cidade do interior e meus pais, além de mim, tiveram mais 4 filhos. Eu sou a caçula. Na verdade, quando eu nasci, minha mãe já estava com 45 anos e ela não tinha mais planos nenhum de ter filhos. Tanto que a diferença de idade entre mim e minha irmã, que veio antes de mim, é de 15 anos. E do meu irmão mais velho, ultrapassa os 25 anos a diferença de nós dois. Dani, meu pai sempre trabalhou na roça e essa roça não era a roça dele. Ele trabalhava de um jeito que o dono da roça cedia um pedaço para ele e tudo que ele plantava, ele colhia e dividia com o dono da roça. Ele também trabalhava como auxiliar de serviços gerais da prefeitura da nossa cidade. Ele sempre teve uma vida muito corrida e nunca teve preguiça para trabalhar. E também eu nunca ouvi meu pai reclamando, uma vez sequer na vida, sobre a jornada de trabalho. E olha que muitas vezes ele fazia bicos noturnos para complementar a renda lá de casa. Então tinha época que ele praticamente trabalhava em 3 turnos. Já minha mãe, ela sempre trabalhou como servente da escola municipal na nossa cidade. Ela trabalhava em 2 turnos na escola e só ia para casa por volta das 5:30 da tarde. Nesse meio tempo, eram as minhas irmãs que iam cuidando de mim. Só que minhas irmãs e o meu irmão, eles foram cansando. E quem acabou cuidando de mim foi a minha irmã de 15 anos, mais velha que eu. A que tinha 15 anos a mais que ela, né? Só que essa minha irmã nunca bateu bem da cabeça. E como minha família sempre foi muito humilde, eles nunca procuraram um especialista para tratar ela. Então eu passei muitos maus bocados na mão dela, pois por qualquer motivo ela sentava a mão em mim. E olha que eu sempre fui uma criança quieta e comportada. Mas como ela era desequilibrada, ela me batia por qualquer motivo. Dani, meus pais também tiveram muitos problemas com as minhas outras irmãs, principalmente com a irmã Marta, que era a mais velha. Ela casou com um policial da nossa cidade e com pouco tempo ela começou a sofrer agressões físicas desse meu cunhado. Ele se tornou um homem alcoólatra e por conta do alcoolismo, ele acabou se tornando um cara muito agressivo. Então, constantemente ele agredia minha irmã. E como a nossa cidade era uma cidade pequena, todo mundo da cidade sabia das agressões que esse cara cometia com a minha irmã e com meus pais. Com a minha irmã. Todo mundo da cidade sabia as agressões que esse cara cometia com a minha irmã. Como meus pais eram pessoas simples e humildes, eles tinham medo de enfrentar esse meu cunhado. Daí, depois de um tempo de casada com esse meu cunhado, a minha irmã mais velha resolveu fugir para a capital com as 2 filhas. Ela não aguentava mais sofrer agressões, quase que diárias, desse meu cunhado. Ela então veio morar escondida na casa de uma tia minha, na casa da minha tia. Só que o meu cunhado surtou e ele começou a arrumar confusão na casa do meu pai com muita frequência. A gente morria de medo desse cara cometer uma loucura contra a nossa família. Todas as vezes que ele batia na porta da minha casa, ele estava embriagado e parecia que estava com o diabo no corpo. Inclusive,
Já teve vezes que ele quebrou a vidraça da janela da nossa casa. Já tentou arrombar a porta. E uma vez ele chegou a colocar a arma na cara do meu pai em plena praça da cidade. Só que nesse dia muitas pessoas presenciaram isso e esse vagabundo acabou sendo transferido da nossa cidade. Tempos depois ele acabou sendo expulso da corporação, pois ele se envolveu em vários crimes na cidade que ele foi transferido e foi preso e expulso da polícia. Só que depois que ele foi preso, ele começou a se mostrar um cara arrependido pelas perdas que ele tinha feito. Não. E minha irmã acabou perdoando ele, não acredito. E assim que ele foi solto, ele começou a fazer um monte de besteira novamente. Se meteu em assalto e um desses assaltos ele acabou sendo morto. Nem vou falar que a gente sente muito, né? Dani, falando mais um pouco de mim, eu sempre fui uma menina muito tranquila e estudiosa. Sempre tive prazer de ir para a escola e sempre fui uma das melhores alunas da minha sala. Eu sempre recebia menção honrosa no final do semestre por causa das minhas notas e por causa disso que quem era da minha sala gostava de fazer trabalho em grupo comigo. Só que para boa parte dessas pessoas eu só servia para isso. Muitas vezes essas meninas saíam para passear, iam na praça nos finais de semana e nunca me chamavam. E isso me deixava bastante chateada. Sinceramente, até hoje eu não sei por que elas tinham essa atitude. Mas eu acredito que seja por conta da minha situação financeira, pois a maioria delas eram filhas de fazendeiro, de empresários, e elas deviam ter vergonha de ser amiga da filha da servente da escola. Meu pai varria o chão da nossa cidade, então acho que elas não gostavam disso. Quando eu terminei o ensino médio, uma tia minha, que gostava muito de mim, que nunca teve filhos, me chamou para ir para a capital para morar com ela e fazer um cursinho numa escola particular. Como ela tinha uma situação financeira melhor do que a nossa, ela se prontificou a pagar meu cursinho. O sonho dela, Dani, era que eu fizesse medicina. Mesmo eu não tendo nenhuma vontade de fazer medicina, eu até tentei no primeiro vestibular. Só que minha nota foi muito baixa. E para fazer medicina necessita de uma nota muito alta. Então eu acabei optando por outro curso. Dani, mesmo que minha tia fizesse tudo por mim e também me oferecendo tudo de melhor, eu sentia muita falta dos meus pais. Nessa altura também a maioria dos meus irmãos já estavam morando na capital. Lá na cidade que a gente morava, os empregos eram escassos. Como eu não estava muito à vontade de morar com a minha tia, eu conversei com meus pais e falei que eu estava pensando em voltar. Só que quando eu falei isso com meu pai, ele acabou ficando frustrado, pois nenhum dos irmãos nunca tinha ingressado numa faculdade, e eu tinha passado para uma faculdade federal na qual meus pais não iriam ter despesa nenhuma em mensalidade. Então meu pai conversou com a minha mãe e propôs a ela de vir para a capital ficar comigo. Minha mãe tinha recém-aposentado e meu pai ainda faltava um tempo para se aposentar. Ela também sempre quis morar na capital, principalmente depois que meus irmãos vieram para cá. Meu pai então deu entrada num apartamento, num plano habitacional do governo e conseguiu comprar um apartamento bem simples para eu e minha mãe morar. E eu comecei a cursar a minha faculdade. Dani, o início foi bastante difícil, pois o dinheiro lá em casa era bastante regado. Para você ter uma ideia, minha mãe de manhã cedo pegava a bicicleta, ia na padaria. Aliás, na padaria que o pão era mais barato, comprava 2 pães, um para cada uma. Aí a gente tomava café. Quando eu voltava da faculdade, na maioria das vezes, não tinha carne pra gente comer. E minha mãe improvisava, fazia uma polenta, uma farofa, a gente comia arroz e feijão. A janta sempre era uma comida requentada. A gente comia melhor mesmo quando meu pai vinha do interior. Ele matava porco e trazia bastante carne pra gente. Depois que eu comecei a fazer o estágio obrigatório, eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. Só que tinha um problema, esse dinheiro que eu ganhava não dava para eu ficar alimentando na rua todos os dias. Então eu acordava cedo, tomava café, pegava ônibus, ia para a faculdade, que ficava 15 quilômetros da minha casa. Passava a manhã na faculdade, voltava em casa, almoçava, correndo, escovava os dentes, pegava o ônibus, ia para o estágio, que ficava a 25 quilômetros da minha casa. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que estudar e fazer trabalho da faculdade. Era bem cansativo.
mas como eu aprendi com meu pai a não reclamar, eu só agradecia pelas oportunidades. Nessa época eu já estava com 20 anos e nunca sequer tinha beijado na boca. Até que eu conheci Rick. Ele morava nesse mesmo condomínio que eu morava e com o tempo ficamos próximos. Ele tinha carro, ele começou a me dar carona para a faculdade e com o tempo de amizade a gente começou a ficar. Só que com o tempo de namoro, o Rick já se mostrou um cara possessivo, ciumento e pegajoso. Isso começou a me incomodar bastante. Mesmo eu gostando dele, eu ficava preocupada em ter um futuro igual ao da minha irmã mais velha. Rick começou a implicar com meus amigos e também queria controlar todos os meus passos. Além disso, Dani, ele ia para casa todos os dias, à noite, e nunca tinha hora para ir embora, mesmo sabendo que eu tinha que ir para a universidade no outro dia de manhã e depois para o estágio. Essas atitudes dele começaram a me incomodar. Minha mãe também. Ela sempre foi uma mulher muito conservadora e por causa disso minha mãe só ia dormir quando o Rick ia embora. Além disso, o Rick insistia o tempo todo para transar. Mas por mais que eu gostasse dele, eu não achava que ainda era o momento de eu perder minha virgindade. Depois de 1 ano e meio que eu estava namorando o Rick, eu resolvi terminar com ele. Nessa época eu estava atarefada e eu tinha que fazer coisas da faculdade. Eu estava fazendo meu TCC e Rick não me dava um tempo sequer para eu conseguir fazer meus trabalhos de conclusão do curso. Ele continuava com aquela mania de querer ir lá para casa todo dia e sem hora para ir embora. Quando eu pedia para ele ir embora mais cedo, porque eu tinha coisas para fazer da faculdade, ele se vitimizava, dizia que eu não gostava dele, que ele só servia para me dar carona. Gente, isso foi me incomodando um tanto que eu criei coragem e terminei com ele. Ele ficou um tempo insistindo, mas eu falei que não dei nenhuma oportunidade pra gente voltar. Dani, eu fiquei sozinha até concluir minha faculdade. Eu precisava desse tempo. E assim que eu terminei a faculdade, ingressei numa pós na própria Universidade Federal. E foi nesse período que eu conheci Giovanni. Giovanni era diferente de Rick. Ele era um cara que sabia respeitar meu tempo, nunca me pressionou para nada, sempre estava disposto a me ajudar e com pouco tempo eu já estava apaixonada de verdade. Foi aí que eu vi que eu nunca tinha amado Rick de verdade, pois com Giovanni o sentimento era diferente. Eu sentia saudades de estar ao lado dele e sempre que eu estava ao lado dele eu me sentia bem. Só que Giovanni tinha um problema, ele não parava em emprego nenhum. Sempre começava em algum emprego, logo ele colocava um obstáculo. Sempre tem que ter um problema esses caras, né? É incrível, cara. Bom, ele não tendo emprego fixo, ele sempre, mesmo não tendo emprego fixo, ele sempre tinha um dinheirinho no nosso namoro. Pois a mãe dele era viúva do padrasto e acabou herdando uma boa pensão e sempre dava uma graninha a ele. Ele era filho único, então eu tenho pra mim que por causa dessa facilidade em ter dinheiro, ele se acostumou mal e nunca se deixou em ter emprego nenhum. Bom, a gente saía, Giovanni fazia questão de pagar a conta. Ele também sempre me presenteava com rosas, ursos, roupas. Só que a mãe de Giovanni, Dani, não gostava de mim. Giovanni sempre negou isso, dizia que era impressão na minha cabeça, mas que sempre que eu ia na casa dela, ela me recebia com frieza. Mas, como eu sempre fui uma pessoa muito simples, eu acabava não percebendo muito essas atitudes dela. Com o tempo eu fui ficando mais esperta e comecei a notar que ela só dava valor para as pessoas que tinham uma boa situação financeira. Dani, só que depois que eu terminei a minha pós-graduação, as coisas mudaram para mim financeiramente. Fiz um concurso para dar aula na Universidade Federal, passei e comecei a ter uma renda que eu jamais imaginei ter na minha vida. Foi nesse momento também que Giovanni me pediu em casamento e eu aceitei. Nessa época, Giovanni estava trabalhando e também estava ganhando o dinheiro dele. Como minha mãe já estava morrendo de vontade de voltar para o interior, aceitei o pedido de casamento de Giovanni e 7 meses de noivado a gente se casou. Giovanni sempre foi excelente esposo. Ele sempre acordou cedo, preparava o café, sempre me tratou com amor, respeito, sempre foi educado e muito solícito com a minha família inteira. Só que assim que nós casamos, o Giovanni saiu do emprego que ele estava.
Começou a fazer alguns bicos, e como eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e estava ganhando um bom salário, eu não questionava a vida profissional de Giovanni. Ele sempre dava um jeito de aparecer com algum dinheiro em casa. Ele sempre dava uns pulos para ter o dinheiro no bolso. Só que as despesas fixas eram por minha conta. Giovanni nunca tinha um salário fixo, então não dava para contar com ele. Eu jamais fui de reclamar, principalmente porque Giovanni fazia tudo por mim. Inclusive nessa época eu não dirigia e ele ficava para cima e para baixo me levando nos lugares. Ele me levava no trabalho, às vezes esperava eu dar 1 ou 2 aulas, me levava no inglês, esperava acabar minha aula de inglês, me levava de volta para a faculdade e me buscava no final da tarde. Fora isso, ele deixava nossa casa um brilho e cuidava das compras do mercado e fazia comida. Então Giovanni era o dono de casa, né? Bom, o dinheiro que ele ganhava, ele usava para o nosso lazer. A gente tomava um chopp, ia no cinema, no teatro, essas coisas. Giovanni tinha outra vantagem, que ele não tinha nenhum vício. Acho que o único vício que ele tinha era de não gostar de trabalhar em algum lugar fixo e também de fazer a sua fezinha na loteria toda semana. Então, só dele não ter nenhum vício já me deixava bem satisfeita, pois sempre que eu tinha alguma amiga ou colega de trabalho que o marido tinha algum vício, eu me sentia aliviada dele não ter. Depois de alguns anos de casada, Giovanni começou a trabalhar com compra e venda de carros. No início ele trabalhava numa agência de um amigo, sem nenhum vínculo com a empresa. Mas mesmo assim ele começou a tirar uma grana boa. Começou a ajudar nas coisas em casa. E também isso me deu um fôlego financeiro e eu comecei a conseguir guardar um bom dinheiro. Depois ele me convenceu a investir esse dinheiro que eu tinha juntado. E também de pegar um empréstimo no banco para comprar e revender carros. Só que agora o lucro da venda já era todo dele. A grana começou a aumentar bastante no bolso dele. E paralelo a isso, ele também já não era mais o marido que ele era antes. Ele já não tinha mais o mesmo cuidado e a mesma paciência comigo. Ele nunca tinha tempo para me ajudar com nada. Já não podia mais me levar nos lugares nem me buscar. Ele nunca tinha tempo para estar comigo. Eu nunca fui de reclamar, então eu engoli essa... Eu ficava chateada, mas eu engolia. Só que depois de um tempo que Giovanni estava nesse ramo, ele acabou sofrendo um assalto no sinal. Os caras levaram quase 180 mil da venda de um carro. Era praticamente nosso patrimônio. A polícia nunca recuperou esse dinheiro, mas com certeza souberam, através de alguém, que Giovanni ia sacar essa grana num banco e seguiram ele. Anunciaram o assalto e depois dessa perda financeira ele ficou muito mal. Ele não admitia ter que voltar a trabalhar como freelancer para alguma agência e não se conformava por ter perdido todo o capital nesse assalto. Só que ele, ao invés de arregaçar as mangas e voltar a trabalhar, ele começou a ficar depressivo dentro de casa. E além de não ganhar dinheiro, ele não ajudava em mais nada. Mesmo assim, eu não reclamava, pois eu estava morrendo de pena dele. Ele então começou a jogar em loteria com muita frequência. Toda a grana que sobrava ele jogava. Não eram valores altos, mas todos os dias ele fazia uma fezinha na loteria. Ele pegava aquilo como se fosse a salvação da vida dele. Ele dizia que ia ganhar na loteria, abrir uma agência de carros, que ia pagar todo o dinheiro que eu tinha investido no negócio dele e que a gente mudaria para uma cobertura. Íamos viajar em vários lugares e assim eu ia poder engravidar tranquilamente. Dani, depois de um tempo jogando todo dia na loteria, com a sobra do dinheiro que eu dava para ele pagar as despesas, Giovanni realmente ganhou. Era uma quinta-feira. Eu tinha acabado de sair do banho, ele estava na cama conferindo os jogos. E ele tinha esse costume. E isso sempre foi depois das apurações. Do nada esse homem deu um grito e disse que tinha ganho na loto fácil. Na hora eu achei até que fosse pegadinha dele, não levei muito a sério. Ele então pediu para eu sentar ao lado dele e conferir o cartão novamente, pois ele estava tremendo todo. Eu nem sabia conferir aquilo, ele me mostrou como conferir e realmente ele tinha ganhado. Começamos a ficar eufóricos dentro de casa e até então a gente nem sabia ainda qual valor que ele ia ganhar. Só que o prêmio, gente, era de R$ 1.400.000,
mas ele não sabia se ele tinha ganhado sozinho ou se tinha mais gente ganhado com ele. Horas depois, no site da loteria, tinha 4 ganhadores. Então era um pouco mais de 350 mil reais para cada um. Na mesma hora, ele lamentou que não tinha ganhado o prêmio sozinho, mas eu disse a ele que era para ele levantar as mãos para o céu, pois ele tinha ganhado uma bolada. Porra! Ganhar 350 mil hoje, meu filho, você faz sua vida. Começa, pelo menos, né? Bom, ele me explicou que o dinheiro ia demorar um pouco para cair na conta. Não. Ela perguntou como que faz para receber esse bilhete. Aí ele falou que ia ter que ir no banco no outro dia, mas que ele achava que o dinheiro demorava um pouco para cair na conta. Como ele estava com o nome dele todo cagado, eu falei para ele que era para eu receber o dinheiro por ele. Só que nessa hora, ele já colocou um monte de obstáculo. Disse que eu era esposa dele, que se o banco visse que ele tinha esse dinheiro, podia interditar também o dinheiro dela. Falou que ia fazer diferente, que ia colocar no nome da mãe dele para receber o prêmio. E assim que o dinheiro caísse na conta, ele iria no banco negociar a dívida que tinha lá no nome dela, né? Que ela tinha feito para abrir o negócio lá para ele dos carros. Dani, no outro dia ele foi com a mãe dele no banco, sequer fez questão que eu fosse junto. Na verdade, ele falou que não era para ir muita gente, para não levantar suspeitas, que ele tinha algum dinheiro para receber, pois ele tinha trauma do assalto. Bom, nesse mesmo dia que ele foi no banco com a mãe dele, deram entrada no prêmio. À noite, ele já ficou estranho. Chamei ele para sair para comemorar, para a gente comer um rodízio japonês. Ele disse que não queria, que estava muito legal, que não estava muito legal. Comecei a achar estranho como alguém não está legal depois de ganhar 350 mil reais. Mas ele dizia que estava pensativo, o que queria fazer com o dinheiro. Nesse dia acabamos até discutindo, porque eu deixei bem claro que a primeira coisa que ele tinha que fazer era pagar as dívidas dele com o banco, principalmente aquela que eu tinha sido fiadora. Acho que já deu para vocês, Alice, perceber aqui que eu nunca tive apego a dinheiro. Mas o cara virar para mim e dizer que tá pensativo com o que vai fazer com o dinheiro e meu nome lá de fiadora no empréstimo dele, em vários empréstimos, aí já é demais, né? Dani, no mesmo dia que o dinheiro entrou na conta, da mãe dele, Giovanni teve a cara de pau e o descaramento de falar para mim que ele ia sair de casa. Ele disse que ia passar um tempo na casa da mãe, porque ele precisava dar um tempo para a cabeça dele, que há muito tempo ele já estava pensando em tomar essa atitude, que não tinha tomado ainda porque ele estava com pena de mim. Quando ele falou isso, eu me transformei. Eu disse que eu tinha que ter pena dele, que ele sempre foi um frustrado, que nada na vida profissional dele tinha dado certo, que ele nunca teve um emprego que ele conseguisse se manter. E na única vez que ele conseguiu ganhar um dinheiro na vida, ele conseguiu perder tudo. Há muito tempo eu já desconfiava se aquela história do assalto era verdade. Para mim, ele tinha perdido aquela grana em péssimos negócios. Como ele era acostumado a fazer péssimos negócios, deve ter inventado aquela história. Falei com ele também que eu queria minha parte do prêmio. Como a gente era casado, ele tinha obrigação de dividir comigo. E que boa parte daquilo me pertencia. Eu iria usar para pagar as dívidas que ele tinha feito no meu nome. Quando eu falei isso, gente, ele se mostrou tão cafajeste, pois ele disse que aquele jogo era que a mãe dele tinha feito e não ele. Falei com ele que ele era um filho da... pois ele conferiu o bilhete dentro de casa, me fez conferir o bilhete com ele e agora tinha falado que o bilhete não era dele. Bom, Dani, nessa mesma semana eu procurei um advogado, inclusive era um professor do curso de Direito, que eu dou aulas. Esse professor deixou claro para mim que as chances de eu ganhar um processo desse era mínimo. Bom, Dani, nessa mesma semana eu procurei um advogado, inclusive era um professor do curso de Direito, que eu dou aulas. Esse professor deixou claro para mim que as chances de eu ganhar um processo desse era mínimo, pois como minha sogra que recebeu o prêmio, ele é do portador do bilhete. E não tem como eu provar que aquele bilhete não era dela, já que ela usou o CPF dela para receber o prêmio.
Gente, eu passei um tempo extremamente mal com toda essa situação. Eu não estava acreditando que aquele homem que eu tinha feito tudo por ele, que jurava amores por mim, tinha me abandonado por causa de 350 mil reais. E ainda teve a decência, não, e ainda sequer teve a decência de pagar os empréstimos que ele me usou como fiadora. Eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Eu me senti usada esse tempo todo por ele e me questionei se um dia ele me amou de verdade. Dani, depois que ele recebeu esse prêmio, ele simplesmente sumiu. Giovanni foi morar na Europa com um primo em Portugal. Ele passou 1 ano e meio sequer sem me procurar. Nem me deu uma satisfação. A mãe dele que dizia que o dinheiro era dela quando eu ia cobrar minha parte da dívida. Eu já não queria nem mais a parte que me cabia no prêmio. Eu só queria que ela pagasse a dívida do banco que eu era fiadora, que já estava sendo executada e já estava acima de 70 mil reais. Como não me restou nenhuma alternativa, eu tive que pegar um empréstimo consignado no meu nome para pagar a dívida do banco. E com isso meu salário reduziu em 30%. Só que como eu não tinha mais um marmanjo dentro de casa para sustentar, eu consegui pagar essa dívida sem diminuir meu padrão de vida. Giovanni curtiu durante um tempo na Europa, montou um negócio com o primo e claro que o negócio deu errado, né? Porque não tem como uma coisa prosperar na mão de quem é enrolado. E ainda mais de quem não gosta de trabalhar. Depois disso ele voltou e teve a audácia e a cara de pau de me procurar para a gente tentar viver junto novamente. Falei com ele que eu jamais ia me envolver com ele novamente, nem se ele fosse o último homem da terra. Pois uma das coisas mais importantes que uma pessoa tem que ter é gratidão. Ele não teve nenhuma gratidão por tudo que eu tinha feito por ele. A minha dor, gente, não tinha sido por ele de ter me abandonado, endividada, mas sim por ele não ter me valorizado, a mulher que eu fui para ele. Depois dessa conversa, ele ainda me ligou algumas vezes, disse que estava se reerguendo, que ele queria acertar a dívida. Falei com ele que eu preferia nem receber essa dívida, pois eu não queria nem encontrá-lo mais. E depois disso ele mudou de estado e sumiu. Dando o intuito da minha história deixar para as Alices atentas, principalmente essas que bancam os homens, pois por mais que o sujeito demonstre amor por você, a maioria deles só está interessado na boa vida que você pode proporcionar. E se eu fosse uma pessoa um pouco mais fraca, talvez eu teria adoecido com toda essa sacanagem que ele fez comigo. Dani e Beto, obrigada por lerem minha história. Espero que vocês gostem e publiquem. Ela falou que também já trocou os nomes. Alice, tem uma frase que fala assim: você quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro e poder a ela. Aí você conhece realmente aquela pessoa. Olha, eu acho assim, na minha vida eu tenho um ditado para eu não me frustrar com as pessoas, porque eu também já ajudei muitas pessoas na minha vida. Aí eu lembro que o meu pai também, eu sempre falo muito do meu pai, né, gente, mas é porque eu fui criado pelo meu pai. E eu lembro que o meu pai, ele falava muito uma coisa assim, ó: se um dia você for ajudar alguém, a gente pequena, ele falava isso: se um dia você tiver que ajudar alguém, ajude de coração. Porque se você ajudar esperando algo em troca, você não vai ter e você vai se frustrar. E eu acho que isso, Alice, serve até no casamento, sabe? Você, quando fez por Giovanni, você fez de coração. Só que as pessoas são diferentes, né? Eu li uma história esses dias que falou isso. A gente tem 5 dedos nas mãos e todos eles são diferentes. Então, assim, a gente não pode esperar de uma pessoa, talvez, a mesma dignidade que a gente tivesse. Eu tenho certeza que fosse ao contrário, no seu caso, você tivesse pego esses 350 mil reais, primeira coisa que você teria feito seria pagar as dívidas, né? O problema é que as pessoas são diferentes, elas pensam diferente e não tem muito o que a gente fazer. Claro que ele, assim, foi, né? Ele fez tudo de caso pensado. Lógico, ele ganhou, ele teve a oportunidade. Olha só, o cara teve a oportunidade de melhorar de vida. Ele não conseguiu melhorar de vida porque, novamente, ele faliu.
Novamente, ele ficou sem o negócio dele. Hoje, provavelmente, ele tá mais ferrado do que estava antes, né? Tá sem dinheiro. Mas, gente, quando a pessoa é ruim, quando a pessoa ela tem sentimentos ruins, quando a pessoa passa a perna em outra pessoa, ela pode até achar que ela venceu, mas a vida cobra. Então, assim, não é desejando mal, mas a vida cobra, cara. Não tem como você fazer o mal e colher o bem. E nesse momento aí, o cara fez mal. Sabe? Igual você falou, poxa, ele botou o prêmio no nome da mãe dele. Ele fez de caso pensado, tipo, eu vou receber esse prêmio, não vou nem dividir com ela, né? Vou gastar tudo sozinho. Não se preocupou, cara, de pagar, te desse ali 70 mil desse dinheiro para você pagar sua dívida. Ele estava preocupado só com ele. Então é um cara egoísta. E que bom que você não deu nem assunto quando ele te procurou. Porque com certeza ele era para voltar e se encostar em você novamente, né? Vem com aquele papinho furado que, eu me arrependi das coisas que eu fiz. Tô arrependido. Vamos tentar novamente. Vamos fazer alguma coisa. Que bom que você não caiu nesse papo furado dele. E olha, gente, é triste, sabe, ler essas coisas, porque eu fico pensando, cara, não dá pra confiar mais em ninguém. Sabe, eu fico meio desacreditada no ser humano, né? Ela falou assim que a história dela é longa e vocês vão precisar de um Rivotril. Bom, Dani, eu vivo em Portugal há 14 anos. Eu gosto muito do seu canal. Ele tem me ajudado muito a reconhecer situações e comportamentos que eu nunca parei para pensar. E esses comportamentos têm nome: relacionamentos abusivos. Essa frase, ela não existia no meu vocabulário. Eu nunca parei para perceber isso até encontrar o seu canal por indicação de Dani Bogione. Mandar um beijo para Dani aqui também. Dani é uma querida, tá sempre indicando meu canal para as meninas, sobrevivendo na Turquia. Adoro a Dani também. Bom, então vamos lá, né? Tenho um pequeno desabafo e preciso da opinião de vocês, das Alices e dos Romeus. Às vezes, quem está de fora consegue enxergar melhor. Vamos lá. Alguns anos atrás, 4 ou 5 anos mais ou menos, ela falou: eu não sou de fixar datas, minha filha que nem eu. Falou em data, tô ferrada. Uma conhecida minha, eu vou dar o nome dela de Dina. Ela me enviou uma mensagem a pedir, ela escreveu no português de Portugal, eu vou tentar passar para o nosso português aqui, né? Ela escreveu uma mensagem pedindo meu contato. Disse que era para dar a uma mulher que se chamava Mara. Eu perguntei: quem é Mara? Ela respondeu que era uma mulher que eu conheço há anos e que já estivemos em uma festa na casa dela. Ela era minha vizinha lá em Angola. Naquela época, eu era nova no bairro, eu era casada, então fizeram uma festa e me convidaram. Dina disse que queria ajudar a Mara a encontrar pessoas do nosso país em Portugal para que ela não se sentisse só. Eu disse que eu não me lembrava do rosto de Mara. Dina insistia, mandou fotos, mas eu não lembrava. Gente, sério, eu nem me lembro se dei o meu contato. Eu não sou muito de ter amigas, muito menos de fazer companhia. Ou seja, eu não gosto muito de ir na casa de amigas toda hora. Eu não gosto de ficar sentada, puxando papo, sabe? Eu sou assim há muitos anos, tenho poucas amigas e as poucas amigas que eu tenho ficaram em Angola. Nos falamos de vez em quando, mas quando nos ligamos o assunto é de muitas horas. Para mim, a casa de alguém é só quando alguma coisa muito importante vai acontecer. Visitar quando está doente, ou se precisar conversar algo importante, levar ou buscar alguma coisa que precise, ajudar, ou ir numa festa, um convite de almoço, um churrasco. Mas tipo, ir por ir na casa dos outros, eu não vou. Hoje temos o telemóvel, né? Celular. Internet e redes sociais, que nos facilitam muita coisa. Foi fácil me adaptar aqui em Portugal.
Acho talvez pela minha forma de ser, de não me importar em sair para bater boca com outras pessoas. Eu não descarto se eu encontrar alguém na rua, puxar uma converso normal, rio, troco contatos. Mas ela quis dizer que ela não tem esse costume de ficar indo na casa dos outros. Há pessoas que imigram e se sentem sozinhos, cheios de soragem, de saudades, ficam deprimidos. Mas essa minha maneira de eu ser, eu acho que ela me ajuda a não me sentir só. E Alice, eu vou te falar que eu tenho muito dessa sua maneira de ser. Eu também tenho poucas amigas, mas boas amigas. Ficamos longe muito tempo, quando a gente se encontra parece que a gente nunca esteve longe. E eu também não sou de ir na casa dos outros por ir, né? Só se tiver realmente algo. Eu não sou daquela tipo de pessoa que eu vou chegar na sua casa, sentar, a não ser que a pessoa seja muito, muito, muito íntima minha. Eu não sou contra quem gosta de procurar amigos, vizinhos e ser procurado em casa constantemente. Cada um sabe de si. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas, em particular, eu tenho uma coisa. Eu sou amiga dos meus amigos. Estou sempre disposta a ajudar quando eu posso, sem medir esforços. Então, algumas semanas depois de eu falar com Dina, essa tal de Mara, um dia... Algumas semanas depois de eu falar com Dina acerca dessa tal de Mara, deve ser sobre essa tal de Mara, um dia qualquer eu estava a sair do trabalho e me cruzei com uma jovem praticamente na porta do meu trabalho. Ela chegou e falou: "Oi, Alice, tudo bem?" Eu fiquei espantada. Quem era ela? O rosto dela não me era estranho, mas ela nem deu tempo para perguntar alguma coisa e veio logo me abraçar, toda feliz por ter me reencontrado. Eu correspondi o abraço, mas fiquei sem graça porque eu não sabia quem era ela. Mas foi tudo tão rápido que ela começou logo a dizer, ainda bem que nos reencontramos, que ela já tinha pedido a Dina para procurar alguém do nosso país aqui na cidade, que ela estava se sentindo muito aflita nesse país frio, sem conhecer ninguém da nossa terra. Aí me deu um clique na memória e lembrei da conversa com Dina. Ela disse que morava ali perto do meu trabalho, 5 minutos a pé. E eu também vivia próximo da minha casa dela, dava uns 5, 7 minutos de carro. Ela pediu para eu ir conhecer a casa dela. Nesse dia, ela estava passeando com o filho. O menino, naquela época, tinha de 5 a 6 anos. Os outros filhos tinham ficado em Angola. Ela tinha dito que veio tratar de alguns assuntos e depois ficou para algumas consultas e estava pensando em ficar de vez. Estava à espera que o marido viesse e depois viessem os filhos. Enfim, deu uma pequena explicação do que tinha trago ela a Portugal. Fomos à casa dela e ficamos uns minutos só para eu conhecer. Eu tinha um pouco de pressa. Estava quase na hora de eu buscar meus filhos na escola. Ela perguntou onde meus filhos estudavam e eu disse que era ali perto. Então ela disse que também queria conhecer minhas crianças, que queria muito conhecer minha casa. Até aí tudo bem, né, gente? Pelo caminho fomos conversando, expliquei também um pouco de mim, disse que eu tinha 3 filhos, sou separada há alguns anos. Ela perguntou como eu fazia para pagar as contas com as crianças. Expliquei que eu pagava algumas contas, mas que o pai das crianças ajudava a sustentar as crianças, que ele não nos deixava faltar nada e que a gente nunca teve problema nesse aspecto. Eu estava de carro, então fomos buscar as crianças e ficamos um pouquinho na minha casa. Trocamos contatos e depois deixei eles na casa deles. Mara, então, passou a me ligar todos os dias. Gente, meu trabalho ele facilita eu atender o telefone, mas nem sempre eu posso ficar de conversa. Eu pensava que ela ligava muito para conversar porque estava desempregada. Estava entrando em depressão, estresse por não ter nenhum adulto para conversar. Com o passar do tempo, eu vi que não. Algumas semanas depois de nos reencontrarmos, Ricardo, marido de Mara, chegou a Portugal. Na verdade, eu acho que Ricardo já estava em Portugal. Por vários motivos, né? Que não vem ao caso aqui. Mas ela acabou mentindo que ele estava por vir. Então, quando ela fala assim para nossa Alice, que meu marido vai chegar... A Alice falou que teve muitas desconfianças que esse marido já se encontrava em Portugal.
Ela contou depois aqui o decorrer da história, tipo, já vou adiantar pra vocês, que tipo, o cara chegou num dia e no outro dia, ela falou, você pode ficar com meu filho porque meu marido tá trabalhando? Ela falou, nossa, seu marido chegou ontem, ele já tá trabalhando. Então assim, não é fácil arrumar um trabalho, né, gente? Principalmente do dia pra noite, né? Então a Alice achou isso meio estranho. Bom, no outro dia ela precisava receber um técnico em casa na hora do almoço e pediu para eu estar lá para abrir a porta e se eu podia esperar que ele terminasse de montar o que ele tinha que montar para ela. E ela estava trabalhando e tinha a menina dela na escola, então ela não queria faltar ao trabalho. Aí foi ali que a Alice perguntou, ué, mas por que seu marido não recebe o técnico? E ela disse, ele foi trabalhar. Achei estranho e questionei, nossa, seu marido chegou ontem e já está trabalhando? Ela disse sim, ele tem um curso que é muito rápido encontrar emprego aqui em Portugal. Até aí eu achei, ok, ela não era obrigada a contar tudo da vida dela, afinal a gente mal se conhecia. O tempo foi passando, houve vezes que Mara ligou para reclamar que se sentia sozinha, que queria que eu passasse na casa dela pra gente conversar, ou ela queria vir pra minha casa. Eu disse a ela que eu não era muito de conversar assim pessoalmente, principalmente quando é propositalmente ir na casa de alguém para conversar, entendeu? Mas pessoalmente, tipo assim, ela falou assim, olha, eu não vou sentar na sua casa pra gente ter uma conversa, né? A gente conversa pelo telefone, a nossa Alice também era uma mulher ocupada. E a Mara queria, não, vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir a relação, né? Aí a Alice até falou, olha, eu gosto assim, vamos caminhar, vamos ao shopping, vamos sair, aí a gente conversa. Agora ir lá pra sua casa pra sentar e ficar conversando, não acho legal isso, tá? Sempre que Mara ligava aflita para ir buscar o filho na escola, ela às vezes estava atrasada, às vezes estava no hospital, ela me pedia que eu fosse, eu sempre disponível. Eu tenho carro, vivo e trabalho próximo de tudo, então não me custava nada. Mara ficou doente, teve que ser internada, fui lá vê-la algumas vezes. No dia que ela teve alta, ela me ligou para buscá-la. Fui lá e perguntei pelo Ricardo. Ela disse que aqueles dias que ela ficou internada, Ricardo sequer tinha ido ao hospital. Eu não lembro ao certo, mas acho que ela ficou internada por 2 semanas. Eu não estava acreditando. Ela disse que Ricardo não queria que ela internasse, pois atrapalharia a vida dele por causa do filho. Ela disse que ele é mesmo assim, muito frio. Por ironia do destino, poucos meses depois, Ricardo também ficou doente e foi internado. Mara então veio pedir para que eu ficasse com o filho dela nos finais de semana e no final dos dias da semana para que ela pudesse passar mais tempo com o marido no hospital. Eu disse, você deveria aproveitar e dar uma lição em Ricardo, pois ele te abandonou no hospital por 2 semanas quando você esteve internada, né? E você tá lá enfiada todos os dias como se ele fosse teu filho? Ela disse que ela não conseguia pagar o mal com outro mal, pois Ricardo não iria mudar se ela o castigasse. Até aí entendi, tudo ok, pois cada um sabe onde o sapato lhe aperta. O filho de Mara, um dos dias, portou-se muito mal aqui em casa. Ele fez birra, não quis comer, me respondeu mal, me levantava os ombros cada vez que eu fosse falar com ele. Acho que é tipo assim, né? Tipo, ó, tô nem aí pra você. Dizia que queria ir para casa. Ele queria ir com a mãe, mas ele não podia ir ao hospital visitar o pai. Como ficou desde a manhã sem comer, eu pensei, bom, ele não comeu de manhã, talvez ele não estivesse com fome, mas ele vai almoçar, né? E na hora do almoço, ela falou assim, nem que ele tem que almoçar com ralhetes. Eu não sei o que é ralhetes, gente, mas deve ser tipo que ela ia fazer uma pressão ali para ele comer. A hora do almoço eu tive que ralhar com ele para ele almoçar. Ralhar deve ser, né? Pelejar ali. Fiz cara feia, fiquei brava e ele sentou e comeu. Nesse dia a criança ficou o dia todo conosco. Acho que era feriado ou greve na escola. Mara teve que deixar ele o dia todo porque tinha que ir trabalhar e no final do dia ia ver o Ricardo. Então ralhei com ele para almoçar e para lanchar. Ele ficou o dia todo encostado no canto do sofá, não brincou com ninguém, mas eu também não podia deixar aquela criança com fome.
Quando Mara chegou, eu disse a ela: amiga, eu tive que me zangar com seu filho, ele fez birra o dia todo. Não quis comer, não brincou, disse que quem mandava dele era a mãe dele. Tirou o casaco, não queria colocar, houve momentos que nem respondia. Eu perguntava alguma coisa, se ele queria comer, se estava com frio, se queria dormir, se queria ficar deitado. A criança não abria a boca. Nós lá em casa, nos finais de semana, tipo na sexta, nós temos o hábito de ficar cada um no sofá com uma mantinha e almofadas por causa do frio. E o filho dela não quis. Disse que ficaria em pé à espera da mãe. Desde de manhã com a mesma birra. Todo mundo enrolado na mantinha, vendo TV e ele num canto da sala com frio. A princípio eu tentei fingir que estava ignorando, né? Como ele é uma criança, iria se cansar e se enturmar. Pois ele já conhecia a casa e já conhecia meus filhos. Das vezes que ele veio com a mãe, eles brincaram muito bem. Mas como ele não se rendia, eu tive que dar uma ralha nele. Tive que, né, dar um esporrinho nele. Acho que é isso. Olha, gente, eu tô botando as palavras como eu acho que elas são. Expliquei então pra Mara tudo o que aconteceu o dia todo e perguntei se ela conversou com ele antes de saírem de casa. Se explicou que ele ficaria algumas horas a mais conosco. Ele já tinha idade para entender, né? Andava na escola e tudo. Mara me respondeu o seguinte: avisei ele que ficaria aqui e que eu regressaria de noite. Mas não precisava ralhar com ele, Mara disse para mim, porque ele é assim mesmo. Quando ele não quer falar ou fazer alguma coisa, ele não faz. Tem vezes que fica o dia todo sem comer, só come quando lhe apetece. Daí eu fiquei passada quando ela me respondeu isso. Perguntei se ela estava brincando comigo. Ela deixou uma criança comigo de manhã cedo, regressou às 7 da noite e queria o quê? Que eu ignorasse o comportamento dessa criança o dia inteiro? Eu disse a ela, se eu não ralhasse com ele, ele ficaria com fome, sem casaco, em pé e com frio o dia todo. E ela disse: Alice, tu não queres acreditar, mas isso é normal. Meu filho é assim mesmo. Pegou a mochila da criança, agradeceu e foi embora. E eu pensei: eu estou doida ou essa mulher tá querendo me enlouquecer? Eu entendi, né, gente, o que a Alice quis dizer. Realmente, você deixa uma criança na casa de outra pessoa o dia inteiro. Você vai simplesmente ignorar que a criança tá ali, que ela não quer comer, ela não quer sentar, ela tá com frio. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Ela deveria então ter falado, né? Gente, tem que beber água, porque vocês estão vendo minha voz, né? Eu não tô 100% boa ainda. Passaram-se alguns dias, Mara enviou para mim pelo WhatsApp uma parte de um relatório médico do filho, que tinha uma observação que dizia: o paciente tinha alterações de humor. Eu li aquilo e não percebi o que Mara tinha enviado para mim. Perguntei a ela o que era aquilo. Ela ligou e disse: olha, gente, a mulher mandou um laudo médico. Tá vendo? Você estava duvidando. Eu disse que meu filho era daquele jeito mesmo. Você que não acredita. A prova está aí, o relatório do médico. Eu já preciso de um Rivotril. Gente, vai vendo essa história. Eu disse a ela que se ela fosse uma pessoa um pouco mais normal, ela teria me explicado o problema de saúde que o filho tinha. Eu não acredito que nenhum médico passe essa observação dizendo que é normal a criança ficar ali, né, sem comer, sem isso e aquilo. E que é normal dizer que a pessoa tem alteração de humor. Se a pessoa tem alteração de humor é porque ela tem algum outro problema. Desliguei o telefone. No outro dia ela ligou e pediu para eu não me chatear. Ela só estava me mostrando o que o médico tinha passado. Então disse a ela para não levar mais o filho dela na minha casa para eu cuidar, para a gente evitar problemas. Gente, eu tô adorando essa Alice porque ela é direta e reta. Eu estava vendo que qualquer dia ela iria pensar que eu poderia estar batendo no filho dela. O tempo passou e Ricardo saiu do hospital. Passou mais um tempo, ela ficou doente. Volta e meia era ela no hospital ou a criança. Passei a ligar mais vezes, aí fomos falando mais, eles ficaram todos bem. Mara estava grávida e só me avisou, gente, quando ela estava de 6 meses de gravidez. Imagina, elas eram super amigas, vocês estão vendo aqui. A gente se falava todos os dias.
E ela disse que não se deu conta, assim, que não tinha me falado. Como é que alguém, tipo, eu fico grávida e eu não conto pra minha única amiga, que pelo visto era a única amiga dela, que eu vou ter um filho, que eu estava de 6 meses de gravidez. Dani, eu fingi que acreditei. Dizia sempre que tinha tantos meses, mas tinha Y. Então ela mentia. Eu nunca perguntei também quanto tempo ela tinha. Eu não tenho mais paciência para ouvir mentiras. Ela sozinha fazia questão de me dizer e dizia errado. Teve o bebê. Um dia qualquer precisou ir ao hospital com o bebê. Era de noite. Ligou para mim. Perguntou se o filho podia dormir na minha casa, pois o marido iria trabalhar no sábado de manhã. Como era questão de saúde, ignorei o que tinha acontecido meses atrás quando eu fiquei com a criança e aceitei. Mara chegou com uma mochila da criança e uma caixinha de remédios. E te explicou, amiga, a hora X dá esse remédio, antes de dormir dá esse. E eu perguntei, esses remédios são para quê? Mara disse, não se preocupe, ele só tem que tomar isso todos os dias. E eu perguntei novamente, sim, mas qual o efeito do remédio? Ela disse, amiga, não se preocupe, eu sou a mãe dele, não vou deixar algo que vai lhe fazer mal. Foi o médico que passou. Eu disse o seguinte, Mara, ou você me explica o efeito desse medicamento, ou eu vou fazer duas coisas de uma vez. Não vou dar o comprimido nem ao seu filho e ele não vai passar a noite aqui em casa. Eu não vou passar a noite com uma criança que eu vou ter que dar uma medicação que eu sequer própria sei o que eu estou dando para a criança. Eu achei que ela está muito certa de falar isso. Talvez nem eu tivesse pensado algo assim. E disse mais, a partir do momento que você deixa seu filho comigo e vira as costas, a responsabilidade passa a ser minha. Quando não tem confiança por alguém, não deixe seu filho. É falta de responsabilidade deixar seu filho nas mãos de alguém que você não confia. Mara deu um sorriso estranho e explicou que o filho tinha uma doença X e por isso tinha que tomar o remédio. Realmente era uma doença séria. Mas Daniel não podia aceitar ficar com uma criança lá em casa sem saber o porquê que ele tinha que tomar aqueles remédios. Daí ela passou a se abrir mais comigo, reclamava de Ricardo, que ele não ajudava nas finanças. Estava quase sempre aflita por falta de dinheiro e Ricardo estava nem aí. Pagava uma coisa ou outra e dizia logo que não tinha dinheiro. E ela tinha que se virar nos 30 para cobrir tudo. Como tinha alguns rendimentos vindo lá de Angola, ela cobria algumas contas de casa. Eu disse a ela que ela tratava Ricardo igual um filho mimado. Ela disse que não era bem assim. Só não gostava muito de complicar ele por causa das contas, porque ele ficava nervoso. Tá. Quando ele fica sem dinheiro, ele fica insuportável. Eu disse, amiga, se você consegue... Eu adorei essa frase. Se você consegue andar de botas apertadas, força. Mas só te aconselho uma coisa, pare de se lamentar. Ele é assim porque você deixa. Se ele não quer mudar, não muda. Se não queres mudar, pare de se lamentar, porque isso é estressante para quem fica te ouvindo. Ela me respondeu que não estava lamentando, só estava conversando comigo porque éramos amigas. Eu disse que poderíamos falar de outros assuntos, mas do comportamento de Ricardo eu não queria mais falar. Eu disse a ela que eu sou separada e não seria uma boa conselheira para ela procurar pessoas casadas para ela conversar sobre esse assunto. Gente, eu tava farta de ficar ouvindo ela se lamentando e não tomar nenhuma atitude. Meu Deus, amiga, pelo amor de Deus, você é minha musa inspiradora agora, porque eu adorei também. Pra que eu vou ficar ouvindo uma pessoa se lamuriar o dia inteiro no meu ouvido se aquela pessoa não toma uma atitude de mudar o que tá infringindo ela, né? Bom, passaram-se alguns meses, Ricardo comprou um carro. Um dia qualquer, em conversa, Mara disse que foi de boleia ao hospital. Eu perguntei, boleia? Acho que é carona, né, gente? Eu tô no português de Portugal maravilhoso aqui. Ela respondeu, sim, com o Ricardo. Pensei que ela estivesse falando ao tom de brincadeira. Ah, entendi, é carona. Ela disse assim, fui de carona ao hospital. De carona com quem? Com o Ricardo. E aí a Alice falou, pensei que ela tava brincando, porque Ricardo é marido dela. Como que alguém vai de carona com o marido? Tipo, você vai de carona no próprio carro? Aí ela me disse o seguinte, o carro não me pertence. Pra eu entrar naquele carro, eu tenho que pedir muito favor e colocar a gasolina, e ele me leva nos lugares. Eu disse que ela não queria ouvir mais
Então, e tínhamos que mudar de assunto, porque eu não ia também comentar nada. Outro dia ela ligou e disse que passou o dia todo chorando, que ela estava cansada. Eu sempre ali lhe dando força, conversava com ela, tentava distrair, sabe? Tinha dias que ela ligava praticamente para falar nada e eu dizia, então, e aí, vai falar o quê? Ela pedia para eu não desligar, só de eu estar ali do outro lado da linha ela se sentia bem. Oi? Fez isso por várias vezes. Dani, eu esquecia os meus problemas e virei psicóloga dela. Tinha dias que ela ligava do trabalho para desabafar das situações. Hora do almoço ela ligava para mim. Às vezes, quando ela tinha pouco trabalho, ligava para mim. Tudo acontecia no trabalho, ligava e contava. E passei a fazer o mesmo, pois virou nosso passatempo. Ligarmos uma para outra, contar as coisas boas, mas ela tinha saudade dos filhos que estavam lá em Angola. O marido era abusivo. As contas na casa dela começaram a apertar. A Angola estava em crise. Já não havia muito movimento de entrada dos valores extras que ela tinha. Que ela recebia... Ai, desculpa, gente. Ela recebia alguma coisa que via de Angola, que eu não sei o que é. Um dia qualquer, a amiga ligou pra mim e disse... a ela, né? Alice, você podia me emprestar um dinheiro? Eu disse, olha, o mês está para acabar, próximo mês eu terei muitas contas. Tem meses que eu tenho mais contas por causa das taxas das finanças, seguros, renovações de atividade das crianças. E outros talvez eu não tenha tantas contas. Então eu disse a ela que eu não podia emprestar porque eu não tinha certeza se o pai ia enviar o dinheiro a tempo. Eu queria jogar no seguro e ter as contas pagas em dia. Ela disse que não teria problema. O salário dela era pago sempre no último dia do mês, mas como ia calhar no final de semana, só estaria disponível na segunda-feira. Mas que ela precisava com urgência para pagar o aluguel da casa dela. Eles pagam no dia 30. E como estavam a contar com um valor que acabou falhando, eles estavam aflitos. Então confiei nela e transferi o dinheiro. Dani, na semana seguinte que o dinheiro tinha que estar na conta, na minha conta, né? Que ela ia voltar para pagar o dinheiro na segunda-feira, nada. Esperei 2, 3 dias, nada. Ligo para ela, chamava e não atendia. Não entrei em pânico porque eu tinha alguns valores na minha conta e, consegui pagar o aluguel. Mas também não fui na casa dela cobrar. Esperei. Acredita, Mara entrava rapidinho nas redes sociais e saía. Passaram-se 16 dias e Mara, gente, que ligava para ela toda hora, nem apareceu, né? Mara enviou o comprovante da transferência e em seguida ligou. E disse, irmã, peço desculpas, mas não tive como te pagar. Quando o salário entrou na minha conta, fui pagando as contas e não sobrou para te devolver. Gente, ajudar um lascado, você se lasca 2 vezes, você sabe, né? Assim, esse valor que estou te pagando, eu juntei com o que ficou do salário, pedi ajuda da minha família, a segurança social, sei lá o que, ela pagou. Daniela esperou a data da segurança social dar o auxílio para ela me devolver o dinheiro. Disse que estava envergonhada. Eu disse a ela que aquilo era falta de respeito e abuso, pois ela ia me devolver o dinheiro dia 1º. Ela foi devolver o dinheiro lá depois do meio do mês, né? Desliguei o telefone na cara dela. Ela tentou me ligar e não atendi mais. Enviou várias mensagens pedindo desculpas, pediu para não contar para Ricardo porque ele ficaria furioso com ela. Eu disse a ela para ficar descansada que eu não iria explicar nada a Ricardo. Daí parei de responder. Ela ligava todos os dias e eu não atendia. Ficamos meses sem nos falar, sem nos ver. Aí eu já tinha trocado de trabalho. Ela começou a diminuir as ligações, deixava passar 1 mês ou 2, ligava e eu não atendia. Um dia eu estava no centro de Lisboa, quando de repente entra Ricardo no metrô e nos encontramos. Ele sentou do meu lado e perguntou, nossa, por que você sumiu? Eu disse que não andava sumida, que eu estava na mesma cidade. Ele disse, eu sei, estou falando porque eu nunca mais vi você conversando com a Mara. Ela disse que você não atende mais ela. Houve algo entre vocês? Eu disse, pergunta para sua mulher, talvez ela possa te explicar. Ele disse que ela também não sabia o porquê de eu ter deixado de falar com ela e eu disse, ok.
Daí Ricardo começou a querer me dar lição de moral. Disse que amigos não se abandonam assim, que estamos num país sem família por perto, que a nossa família aqui são nossos amigos, que não importava o status social, devemos ajudar a quem precisasse. E começou a me falar um monte de coisa. Praticamente ele quis me dizer que o fato de eu ter mais condições que eles, né, eu não devia me afastar por causa disso. Ou seja, Mara não tinha contado a Ricardo a verdade. Ricardo achou que por causa de eu ter uma vida estável, eu estava desprezando a família dele. Eu ouvi todo o conselho desnecessário que ele tinha para me dizer. Como ele para mim não fede nem cheira, o metrô parou e ele desceu e pronto. Passou-se um ano. Um dia qualquer me chamou um número desconhecido, atendi, era Mara. Ela gritou, por favor, não desliga. Pediu 1000 desculpas, pediu para perdoá-la, disse que estava envergonhada, que estava se sentindo sozinha, que nunca mais faria o que ela fez, que ela não sabia que eu ficaria tão chateada por causa do dinheiro. Disse que ela não era má, que ela nunca teve problemas com ninguém por causa de dinheiro. Dani, meus nervos também já tinham... tá. Meus nervos. Os nervos dela já tinham acabado. Acho que o nervoso dela já tinha acabado. Eu também senti muita falta dela, de conversar de tudo, falarmos à toa, de rirmos. Acabou que me desculpei e voltamos a nos falar. Tudo como antes, ou seja, tirando os problemas com o Ricardo. Pois ela continuou sempre a se lamentar. Como eu já tinha falado com ela, eu falava, olha, eu não quero estresse com esse assunto de Ricardo. Mas ela insistia em se lamentar. Adotei um sistema. Sempre que ela falava de Ricardo, eu ficava calada ou mudava de assunto. Mas ela mesmo assim me ignorava, fingia demência e reclamava dele. Passado alguns dias, Mara ligou para mim pedindo dinheiro emprestado. Eu disse que não tinha. Ela disse que não acreditava que eu não tinha. Era um valor pequeno, eu não lembro bem, acho que era coisa de 50 euros. Mas eu não emprestei. Foi deixando passar o tempo, pediu novamente e eu sempre falando que não tinha. Eu inventava que tinha pago alto, falei que estava gastando muito, que tinha enviado dinheiro para minha mãe para Angola, era sempre assim. E aconteceram algumas outras situações não relevantes, né, que nem adianta eu falar aqui. Então a Mara, gente, ela não mudou, ela continuava ali pedindo dinheiro a Alice. Um dia nós de férias fomos viajar. Mesmo eu de férias, a gente se falava todos os dias. Até que um dia eu liguei para ela, ela disse que estava passando mal, precisava ir ao hospital, mas que os hospitais estavam cheios. Ela disse que estava à espera de um dinheiro que a mãe tinha enviado para ela ir numa clínica, mas só estaria disponível no dia seguinte o dinheiro, que ela estava aflita. Dani, eu tinha falado para mim mesma que eu nunca mais emprestaria dinheiro para ela. Bom, então, gente, a nossa Alice acabou emprestando dinheiro a ela novamente. Falou assim, olha, eu vou te mandar o dinheiro hoje por aplicativo. Amanhã, quando você receber lá o dinheiro da sua mãe, que ela falou que ia receber o dinheiro da mãe, você coloca na minha conta. Era isso. Daí, no dia seguinte, liguei para saber como ela estava, ela não me atendeu. Então, voltamos para Portugal e nada dela atender. Eu vi ela online, mas ela não atendia minhas ligações. Novamente, né, gente? A mesma história, né? Fui ver o movimento da minha conta e ela não tinha devolvido meu dinheiro. Pensei, mais uma vez fui enganada. Esperei que ela ligasse, desse uma explicação, dizer que estava internada ou que a transferência da mãe falhou, sei lá. Esperei que ela me falasse alguma coisa, mas nada. 2 semanas depois chegou o fim do mês e vejo uma mensagem de Mara. Era o comprovante da transferência bancária escrita embaixo, obrigado. Liguei para ela, atendeu rápido e disse, estou trabalhando, não posso falar, e desligou. Esperei que ela me ligasse de volta no final do dia e não ligou. No dia seguinte, enviei uma mensagem e perguntei qual o motivo de tanta falta de respeito por alguém que lhe estendeu a mão. Que ela pelo menos ligasse para me dar uma explicação. Passado alguns minutos, ela ligou e pediu desculpa, disse que não sabia aonde enfiar a cara de tanta vergonha. Que aquele dia o envio tinha falhado e o cartão de crédito fez sei lá o que. Por isso a mãe não conseguiu. Eu apenas disse... eu estou vendo que eu apenas faço o papel de amiga para você, né? Eu tenho muito respeito por você, te ajudo, mas você não tem
a mínima consideração por mim. Eu não precisava daquele dinheiro com urgência, mas sim da sua consideração, ela disse. Pelo menos ligar e dizer que tinha um imprevisto. Ela disse que ia dar o contato da mãe dela para que eu ligasse para a mãe dela confirmar que realmente o dinheiro não tinha dado certo. Eu disse que eu não ia ligar para ninguém, eu nem conhecia a mãe dela, emprestei o dinheiro a ela, não a mãe, né? Passaram-se alguns meses, nunca mais atendi chamadas dela. Ela ligou várias vezes por mês e eu não atendia. Trocava de número e eu desligava. Fez isso por quase um ano. Aí os filhos dela vieram para cá. Todos os que estavam em Angola. Um dia cruzamos na rua, ela foi falar comigo e pedir desculpas. Eu disse que já tinha desculpado, mas não dava pra gente ser amigas. Ela estava com os filhos, me apresentou e eu fui embora. Outro dia ela ligou de um outro número. Assim que eu atendi, disse: por favor, estou aflita. Disse que estava distante, que faltava... Gente, essa mulher é muito cara de pau, olha só. Um ano depois, sem falar com a menina: olha, por favor, busca meus filhos na escola que eu estou longe. O filho mais velho não poderia ir, porque estava com ela no hospital. Fui lá e busquei as crianças e trouxe para casa. A outra filha, crescida, tinha ido apanhar o pequeno na creche. Mais tarde ela veio pedir desculpas outra vez, disse que não se sentia bem com o tratamento que eu estava lhe dando. Daí voltamos a não falar novamente, o mesmo ritmo, ligava para tudo e para nada. Sempre lamentando das dificuldades, que as dificuldades aumentaram, aquilo e aquilo. As crianças de Mara chamam-me de tia quando me encontram na rua, pois sabem que nós somos amigas, né? Gente, aí pego o Rivotril. Mara me pediu dinheiro novamente. Parece brincadeira, mas é realidade. Eu comecei a inventar outra vez que eu não tinha. Passou mais de um ano, Mara decidiu que tinha que ir para Angola. Ver a situação que estava por lá, pois parte do dinheiro dela vinha de lá, segundo a Mara também, né? E que ela tinha que ver alguns cartões e outras coisas lá. Ligou para mim e disse que comprou uma passagem para o mês seguinte. Gente, presta atenção nessa parte, hein? Quando faltava 2 semanas para o suposto dia da viagem, Mara ligou aflita dizendo que um eletrodoméstico da casa dela, um produto essencial, mas ela falou que não ia falar o nome. Sei lá, talvez pra mulher lá não saber que era ela, né? Tinha quebrado. Daniela disse o seguinte: vou viajar, não posso gastar dinheiro para comprar outro. E vai ficar assim mesmo, vão ficar sem até eu voltar. Mas segundo a nossa Alice, era algo essencial para quem tem criança em casa. Ouvi aquilo e não pensei 2 vezes. Disse: eu tenho um aqui em casa e vou te dar. Quando você voltar, você me devolve e compra um outro. Então ela veio com o Ricardo, pegaram o negócio e foram embora. Antes disso, assim que Ricardo me viu, começou a me elogiar na frente da mulher dele. Mas via que aqueles elogios eram de abuso, só para deixar a Mara irritada. Eu não entendi o motivo dele fazer aquilo. Falou várias vezes que eu estava cada vez mais bonita, que eu estava sempre bem preparada, que eu me cuidava muito, elogiou meu cabelo, aquele penteado. E Mara parada à espera que ele acabasse de ficar me elogiando. Eu, sem jeito, comecei a desconversar. Bom, estupidez dele. Dani, Mara é uma mulher muito bonita, está sempre muito bem também. Eu não sou tudo aquilo que ele dizia, não. Eu tenho dias que acordo, ponho a mão no armário e vejo a primeira roupa que eu pego. Tem dias que eu pareço uma mendiga. Lógico que tem dias que eu também gosto de me arrumar. Eu sou mais velha que Mara, 5 ou 6 anos. E, bom, ela também nunca me disse a idade dela correta. Horas depois, liguei para a amiga, perguntei se ela tinha conseguido ligar o aparelho. E Mara disse o seguinte: sim, está instalado, pois já está tudo certo. Passou algumas horas, Mara ligou e disse o seguinte, vocês não vão acreditar no que Mara disse. Irmã, ela chamava a amiga às vezes de irmã. Irmã, Ricardo acabou de chegar. Veio com vários sacos de compra. Imagina, comprou um iPhone de último lançamento. Gente, estamos em 2024, então vocês já imaginam qual é o preço do iPhone em euro, né?
Apenas respondi que não queria falar, pois ela sabia da minha opinião. Então puxei outro assunto. Por quê, gente? A mulher vivia reclamando que estava sem dinheiro, vivia reclamando de miséria e o marido estava lá o quê? Comprando iPhone. Chegou então o mês da tal viagem de Mara e ela não viajou. Eu perguntei sobre a viagem, Mara cada semana inventava uma história. Eu já via que ela estava enrolando. Eu já não perguntava nada, deixava ela falar sozinha. Toda hora ela começava a se explicar em alguma coisa. Passaram-se algumas semanas, Mara me liga aflita. Gente, presta atenção. Pediu dinheiro. Disse que era para... Liga aflita pedindo dinheiro. Disse que era para acrescentar no valor dela para poder comprar outro bilhete de passagem. Eu perguntei, mas você já não comprou? Ela explicou tanta coisa, Dani, que eu nunca entendi direito. Mas ela tinha dito, Alice, dessa vez é sério, eu vou comprar pro dia certo. Mas como aquela viagem dela era muito importante para ela sair do vermelho, segundo ela, ajustar um pouco as finanças, eu não medi esforços e nem olhei para o nosso passo. Alice, você também te contar, tá? E emprestei. Ela disse que pagaria no dia X da semana seguinte sem falta. Jurou, pagou, então tá, dessa vez pagou, tudo bonitinho. Então fomos nos falando. Quando faltava 4, 5 dias para a viagem, Mara liga e disse que estava com uma criança na clínica e gastou todo o dinheiro da viagem. Perguntei por que ela não foi ao hospital. Ela disse que os hospitais iam demorar e como tinha viagem marcada, não queria viajar com preocupação. Só que ela não tinha um tostão para levar na viagem. Ela tinha passagem, mas não tinha dinheiro para levar. Eu disse, pede seu marido. Ela disse que ele não tinha mais dinheiro. Claro, o marido tinha comprado iPhone, né? Então eu perguntei se a criança ficasse doente no dia seguinte da viagem, como o Ricardo faria. Ela disse que não sabia, mas não era o caso. O importante é que a criança estava bem. Eu disse, então vai sem dinheiro. Dias passaram, eu liguei para Mara e nada dela atender. Chegou o dia da viagem e nada. Passaram alguns dias, Mara me enviou uma mensagem dizendo que chegou bem na viagem. Perguntei a Mara por que dela nem ter se despedido de mim, pelo menos avisar, né, que estava indo. Ela disse que ela já tinha me avisado que iria tal dia e que não teve tempo para me ligar. Dani, eu me pergunto, será que eu estou sendo muito exigente com essa amizade? Cada vez que ela fica a se lamentar, aflita, eu fico sem como lhe pedir, eu fico sem como lhe ajudar com opinião, porque ela acha que é normal. Eu sinto que ela só fica colada em mim porque eu a ajudo. Sinto que sou um boi de salvação dela. Já cheguei a ponto de boia de salvação dela. Já cheguei a ponto de dizer a ela que não precisava ser minha amiga para que eu a ajudasse. Posso ajudar ele sem precisar me ficar na história. Eu não sinto amizade da parte dela, sinto apenas necessidade. Estou a pensar em cortar de vez nossa amizade. Nesse momento já não estou atendendo mais as chamadas dela. Eu estou farta de estar toda hora para ela e ela não dá valor. Preciso muito de conselhos, vejo os vídeos do canal, vejo várias histórias e sei que vocês têm boas opiniões. Obrigada por ler minha história, né? Ela falou que vai precisar muito refletir para tomar uma atitude segura. Até breve. Alice, até breve, obrigada. Ela colocou o telefone dela aqui pra mim. Eu já quero que você mande a história aí do pai dos seus filhos, tá, Alice? Adorei sua história. Adorei sim, né? É chata, porque é uma situação chata que você passa. Mas vamos lá. Eu fui botando fui grifando algumas coisas aqui pra gente comentar. Lá no começo da história você diz o seguinte, que a gente era do mesmo país, então, né, fica com aquela coisa de, a gente tem que fazer companhia ao outro, porque a gente é do mesmo país e tá fora, né, que quem migra se sente sozinho, que chora, fica deprimido. Eu até entendo que quem migra se sente sozinho, fica deprimido, chora mesmo, mas não é problema seu, né, Alice? Eu acho que cada um tem uma personalidade. Por exemplo, eu vi por aqui que você tem uma boa personalidade. Eu tenho uma personalidade muito parecida com a sua. Eu não sou de ficar envolvida em comunidade brasileira, vamos supor, de ficar... não porque eu não queira, é porque eu tenho um outro estilo de vida.
Eu também não gosto, assim, de ficar de fofoquinha, de BBB, bababá, de, sabe, ficar indo em casa dos outros. Eu também sou muito na minha, eu tenho, sabe, eu gosto da minha família perto de mim. Claro que eu tenho amigos, mas eu também, assim, dispenso essas coisas. Então, eu concordo com você, eu não acho que é porque você é do mesmo país da outra pessoa. Ok, você pode ter lá, né, conversar com a pessoa, dar algumas dicas, mas não é por isso que você precisa abrir as portas da sua casa, enfiar a pessoa dentro da sua casa e, sabe, fazer com que ela faça parte da sua vida ou você fizer parte da vida dela só porque vocês são do mesmo país, você está me entendendo? Claro que se rolar uma amizade, se rolar uma troca ali, ok, mas eu não acho que é porque é do mesmo país que tem que ter esse retorno, não. Bom, aí eu acho que você ficou mais com pena dela, né? Porque ela ficou lá, ela se sente sozinha, não tem ninguém do país para ela conversar, né? Então tá. Você falou uma parte aqui que a Mara, por carência, ela começa a te ligar todos os dias. E você falou, olha, meu trabalho facilita eu atender o telefone, mas nem sempre eu posso ficar de conversa. É engraçado que quando eu tava lá em Londres, eu conheci algumas pessoas também, né, brasileiros, assim, eu acho que foi até a partir daí que eu comecei a cortar mais, sabe? Inclusive até na época que eu comecei a internet, conheci algumas pessoas de internet, e como eu trabalhava na minha loja lá, eu e o Max, a gente tinha uma loja lá de internet café, né, fazia website para empresas, a gente tinha um pequeno comércio. Eu podia atender meus amigos. Gente, mas eu não podia ficar horas no telefone. Tinha gente que me ligava e queria ficar horas no telefone. E eu lembro que teve pessoas na época que ficaram até com raiva de mim, porque eu falava, olha, eu não posso falar agora, olha, eu não posso atender agora. E, sério, gente, a pessoa parece que não entende que você está no trabalho. Então, depois eu também cortei isso, sabe? E eu sou muito direta também. Aí eu falei, olha, gente, eu estou no meu local de trabalho, no meu horário de trabalho, mesmo que eu tenha uma certa flexibilidade, assim, né, que às vezes eu gravava na loja, fazia vídeos, ia gente lá que às vezes conhecia meu canal, ia me conhecer, achava super legal, mas tinha gente que me ligava e achava que eu podia ficar, tipo, o dia inteiro no telefone. Então eu acho que isso aí é algo também que a pessoa deveria pensar, pô, a pessoa tá lá trabalhando, pô, a pessoa chegou do trabalho, tá cansada, pessoa quer ter paz também, né? Eu, por exemplo, odeio falar no telefone, gente. Detesto falar no telefone. Acho que as únicas pessoas que eu falo no telefone é com meus filhos e meu marido quando ele tá fora de casa. E assim mesmo não são conversas longas. E meu irmão, né? Mas eu não sou o tipo de pessoa que eu adoro ficar horas no telefone falando. Então, isso aí eu sou igual você, Alice. Já me dá até comichão. Bom, tem a questão dela ter escondido de você que talvez o marido já estivesse em Portugal, né? Pô, se ela era tão sua amiga, por que esconder isso de você, né? Então tem algumas coisas nessa amizade sua com a Mara que não dá pra entender direito. Achei fantástico a maneira que você falou aí do filho, realmente, né? A partir do momento que o filho tá na sua casa, você é responsável. Então, realmente, eu acho que ela deveria ter deixado as coisas aí mais claras. Aliás, vou pegar isso até pra minha vida aí, tá? Bom, aí eu já não entendi na hora que ela te manda um laudo médico do menino. Tipo, ela levou também o negócio ali até a última consequência, né? Olha, meu filho é assim mesmo, é normal ele ser estranho. E tem um laudo médico aqui, tipo... Oi, pra que, né? Tipo, pelo amor de Deus, também não precisava pra tanto, tá? Bom... Aí vem a questão do dinheiro, vamos lá. Realmente, você é sempre uma tábua de salvação pra Mara, né? É pra buscar filho na escola, é pra levar ela pro hospital, é pra levar filho dela no hospital, é pra te emprestar dinheiro. Dinheiro esse que nunca vem no prazo que ela combina. Gente, emprestar dinheiro pra amigo é acabar com a amizade. Eu não empresto dinheiro. Não empresto, porque eu já emprestei e a amizade acabou. E nem vi a cor do dinheiro.
E assim, ficou uma situação tão chata que eu também parei de falar com a pessoa. Então, para evitar isso, Dani, você tem um dinheiro para me emprestar? Não, não tenho. Sorry, não tenho, não empresto dinheiro. Eu acho que, sabe, tem que ser assim. Já teve pessoas me pedindo dinheiro, tipo... Ai, Dani, eu tô indo para os Estados Unidos, tem como você me emprestar, sei lá, $2.000 para eu começar a minha vida aí? Gente, eu não sou agiota, eu não sou banco. Pega um empréstimo no banco, que banco tem dinheiro, né, para te emprestar. Aí, se você não puder pagar, vai te cobrar juros, sabe? Agora, vê se eu tenho dinheiro para ficar emprestando para os outros, para começar a vida aqui. Eu sei como é difícil a vida aqui. Você sabe quando essa pessoa vai ter esses $2.000 para devolver? Não tão cedo. Então, assim, não é questão de ser egoísta. É questão que meu dinheiro eu ralo e muito para ganhar ele. Quem me acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram principalmente, sabe o quanto eu ralo. Acordo 00:30, vou trabalhar de madrugada, trabalho 12 horas por dia, sabe? Pra vir alguém ter a cara de pau e me pedir dinheiro emprestado? Eu acho cara de pau. Vocês estão entendendo? Então, assim, amiga, onde tem dinheiro envolvido, não presta. Ela vai ser sua amiga se a partir do momento que você falar não e ela continuar a amizade com você. Só que ela já te pediu dinheiro várias vezes ela já falhou com você e pior, ela te devia e ela não te atendia. Ela ainda te trata como se você tivesse obrigação de emprestar a ela, que é o que acontece. E eu tenho certeza que aqui nos comentários eu vou ver várias pessoas falando isso. Você empresta o dinheiro a uma pessoa, vamos supor, hein? Prestei 1.000 libras a Maria. Aí Maria promete me devolver no dia 1º. Então, dia 1º, eu não sou uma pessoa milionária. Eu estou contando com as minhas 1.000 libras de volta. E nem que eu fosse uma pessoa milionária, é um dinheiro emprestado, não foi dado, né? Aí dia 1º Maria não tem. E tipo, vamos supor, eu também não tenho para pagar minhas contas. Então, eu tenho que me virar de um dinheiro que estava ali guardadinho nas minhas coisas. Aí você vai cobrar a pessoa ainda fica pé da vida com você. Como se você tivesse obrigação de emprestar dinheiro a ela, né? E para de falar com você. Então, é uma situação complicada, sabe? A pessoa ficar o tempo inteiro só te pedindo as coisas. Ai, busca meu filho na escola. Ai, faz isso. Ai, faz aquilo. E tipo assim, você tenta fazer de tudo pra pessoa e a pessoa, ela nem te dá valor. É como se você tivesse obrigação de fazer as coisas por ela. Então, eu acho que você tá certíssima, cara. Eu, sinceramente, lendo a sua história, eu acho que foi bem isso aí. A Mari, ela te vê com uma boia de salvação. Você tá ali de stand-by pra ela. Ah, eu precisar de alguém pra buscar meus filhos, ela tá ali. Eu precisar de alguém para meus filhos dormir, olhar meus filhos, ela tá ali. Eu precisar de dinheiro emprestado, eu vou contar uma história triste e ela tá ali. Porra, a mulher é sua amiga, tava grávida, nem falou da gravidez pra você. Ah, achei que... Pelo amor de Deus, é uma gravidez, é um momento importante da mulher. A mulher fez você lá emprestar dinheiro lá que você emprestou da outra vez pra passagem, tudo bem que ela pagou direitinho, mas era sua amiga, tava toda hora no telefone com você e não teve nem coragem de falar que, olha, tô indo pra hoje, né? Tô aqui no aeroporto, tô... A mulher que te ligava pra falar e não falar nada. Tipo, porque você falou várias vezes ela te ligar pra nem falar nada, aí fica aqui no telefone comigo. Cara, eu sinceramente, Daniele, eu já não daria pra uma amizade assim. Primeiro que eu não gosto, primeiro que eu não teria essa paciência de ficar em telefone o dia inteiro com ninguém. Eu não fico nem com as minhas melhores amigas. A gente tem um grupo de WhatsApp. Uma fala hoje, amanhã a outra responde amanhã. E assim a gente tem mais de 30 anos de amizade. E é assim que a gente se entende, ninguém pressiona ninguém e eu odeio que me pressionem. Então, assim, pra ser minha amiga, já começa por aí, né? Você não ouviu muito obrigado, sabe? Não é que eu acho que a pessoa tem que ficar me agradecendo o tempo inteiro, não. Mas, porra,
Amiga, isso aqui é só vem a nós, querida. O vosso reino nada. Eu acho que você está certíssima. Você falou que já está farta de toda hora, né? Ela deixar de falar com você e depois voltar. Ela deixa de falar com você por vergonha. Porque você que deveria deixar de falar com ela pra sempre. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sai disso. Sai disso. Isso é carne de pescoço. Isso é problema, amiga. Isso é problema. Um dia vai te dar um problema maior ainda, sabe? É uma mulher ali que só quer saber de falar das frustrações dela pra você. É uma pessoa que talvez não esteja realmente... Se você não seja... Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. As minhas amigas, poucas amigas que eu tenho, elas são muito importantes pra mim. E por elas eu faria qualquer coisa, tá? Como já fiz por algumas. Então, assim... e eu sei que é recíproco. Quando eu falo de emprestar dinheiro, essas coisas, é para pessoas conhecidas. Mas eu tenho ali 3 amigas que por elas eu faria muitas coisas, como já fiz, elas já fizeram por mim e elas sabem disso. A gente não precisa ficar provando uma para outra. Então acho que isso é amizade. Agora, aparecer alguém na minha vida que só quer levar vantagem em cima de mim, não se cria, cara. Não se cria. Então, eu sinceramente, minha opinião, Alice, sai fora disso. Sai fora. Sinceramente, não merece sua amizade. Acho que as meninas aí, os meninos vão concordar comigo. É uma folgada, é folgada. Mente pra você, sabe? Sinceramente, amigo, acho que você teve até paciência demais nessa história, tá bom? Beijo, fico aguardando sua outra história, hein? E até o próximo vídeo. Tchau!